Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais e vencemos o Grenal, coisa boa. Eu particularmente não sou um fã do clássico apenas porque fico muito ansioso, muito nervoso. Então, para mim, Grenal é meio que um sofrimento. E quando acaba com a vitória, como foi a de ontem, bate aquele alívio. A gente vê todos os programas esportivos, a gente sente prazer em ligar a TV, ligar o YouTube, ouvir os que os comentaristas têm para falar. Quando perde, é uma semana longe da televisão, uma semana longe de tudo que relacionado ao jogo, né? E o Grêmio fez um jogo, olha, um jogo, bom jogo, né? O clássico em si foi um jogo bem disputado, bem jogado, né? Não, foi um jogo bem interessante. Fazia até um tempo que eu não vi um Grenal, acho que talvez o primeiro Grenal da Libertadores tenha sido, apesar da briga toda lá, tenha sido um jogo bem jogado, né? Esse foi um Grenal bem jogado mesmo, né? Pelos dois times, é claro que o Grêmio foi melhor, mereceu vencer, né? E pô, coisa boa, né? Acho que esse, como diz o título do vídeo, foi o primeiro teste real, né? Para o Grêmio, para o Inter também, mas falando sobre o Grêmio, né? Nosso primeiro uh, real adversário, né? Porque por mais que a gente venha passando por um momento de muitas vitórias, temos um empate na temporada só e resto só vitórias, né? A gente sempre tem que dar aquela segurada, porque o campeonato estadual, as equipes não são parâmetro para comparação, para tu ver o nível do teu time. É claro que se tu estiver indo mal, perdendo, isso liga um alerta muito alto, né? Mas vencendo, tu tem que dar uma segurada também, né? E o Grenal era o jogo que a gente tinha para realmente medir as forças, ver que nível tá o time, que nível tá o esquema tático, os jogadores, né? Até por isso eu era bastante contrário à ideia de se colocar time reserva, porque o jogo não valia nada. Não, tinha que jogar como foi mesmo, as duas equipes com força máxima, porque esse era o primeiro a primeira chance real de, de tu colocar o teu time à prova, né? E o Grêmio passou nesse teste, né? Claro que tem coisinhas para arrumar, né? Mas o Grêmio, no geral, foi bem no jogo, acho que dominou grande parte da partida, né? O futebol é um jogo de alternâncias, né? E mesmo quando tu tem uma equipe que é muito superior à outra, essa equipe que é inferior, ela vai ter ali alguns momentos que podem durar muito pouco, mas ela vai ter ali algum outro momento que ela vai ter a posse da bola, que ela vai ter a chance de criar alguma coisa. E futebol é assim, né? As duas equipes elas acabam tendo a possibilidade de criar, né? O Inter teve seus momentos, mas durante a maioria do tempo o domínio foi do Grêmio e poderíamos até ter feito mais gols, perdemos muitos gols claros. É diferente até da situação contra o Campinense. O Grêmio perdeu muitos gols, mas o goleiro do Campinense jogou muito. Ontem o Kehler fez uma defesa, de fato. Os outros lances que a gente perdeu chutando para fora. Daí não tem desculpa, né? E o Renato manteve, né, o time que vem jogando os últimos jogos, colocou o Adriel realmente é o titular hoje do Grêmio e fez um bom jogo, não teve culpa nenhuma no gol, seguro nas vezes que precisou ali defender, reposição de bola, ele com o pé, como a gente havia dito, ele é assim um cara superior ao Breno e ao Grando, né? E vem se mostrando um cara seguro, hoje é o novo titular. Eu até confesso que era contra a mudança, porque eu não via no Breno nenhum motivo real ele ir para reserva, né? E muito se falava do Adriel, do jogo superior com os pés. Eu acompanhei o Adriel principalmente no sub-20, na transição eu não vi muito, e os jogos que eu tinha visto dele no sub-20 não tinha me agradado. Mas vem jogando, vem pegando confiança e ontem foi bem. Quando precisou, foi bem, sem culpa no gol nem nada, né? Então o Adriel jogou. A surpresa para mim ficou com o Fábio saindo no lateral direito. Eu esperava que o João Pedro saísse jogando. Por uma questão física mesmo, o Fábio voltando de lesão, mas jogou Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, PP, Cristaldo, Bitelo, Vina e o Soares na frente, né? Eu acho que jogar mal mesmo assim do time do Grêmio, acho que ninguém jogou mal.
A gente teve alguns jogadores ali um pouquinho abaixo, acho que o Fábio foi um pouquinho abaixo, acho que fisicamente, principalmente, sofreu bastante, principalmente nos duelos ali contra o Wanderson, né? E aí também não é muito demérito Fábio, que o Wanderson, ele é muito bom jogador, um jogador diferente naquela posição. Tenho certeza que se o Wanderson tivesse no Grêmio hoje, a torcida do Grêmio ia estar muito satisfeita com o Wanderson, por exemplo, no lugar do Ferreira, né? Se fosse assim o esquema, né? E a zaga foi bem, o Kahneman jogou muito o jogo inteiro, antecipando, não deixou o Pedro Henrique jogar, depois também com o Luiz Adriano, muita dificuldade, é um jogador diferente, óbvio, né? O Bruno Alves também foi bem. O Reinaldo eu achei um pouco tímido, tem muita gente pegando no pé do Reinaldo. Eu acho que ontem até ele não foi mal, mas também não foi nada especial, né? Ele é um cara que também cascudo, acostumado a jogar clássico. Não achei das piores partidas do Reinaldo, né? O Vila Sante infelizmente se machucou logo no começo do jogo, né? E deu vaga pro Carbajo, que entrou e jogou muita bola o Carbajo, estava merecendo um gol, né? E fazer esse gol logo no Grenal para ele foi muito bom, né? E o PP, para mim, melhor em campo, melhor jogo dele disparado com a camisa do Grêmio, melhor em campo, andou por todos os lugares do gramado, disputando bola, recuperando, distribuindo, fez uma baita de uma partida o PP. Cristaldo fazendo o que dele se espera, o que ele fazia no Huracan, é um cara que participa muito das jogadas agudas do jogo, né? Ele tá, se eu não me engano, com 2 gols e 5 assistências em 7 jogos, alguma coisa assim. São 7 participações para gol em 8 jogos. São números espetaculares e são os números que ele vem mantendo lá do tempo do Huracan, com a diferença que no Huracan ele fazia mais gols do que dava assistências, né? Esse número é até dobrado. Dessa vez o número está ao contrário, está dando muita assistência, né? Então participando muito diretamente do gol. Uma bela partida do Cristaldo, mostrando que realmente valeu o investimento feito nele, né? Bitelo fez um jogo muito bom, apesar de ter perdido 2 gols que não se pode perder de maneira nenhuma, né? O primeiro gol, os 2 gols, na verdade, né, que ele perdeu, não pode perder, tem que pelo menos finalizar em gol. Se o goleiro pegar aquele primeiro, é milagre, e o segundo ele tem que fazer, não dá para não fazer aquele gol, né? E o Vina foi bem, assim, talvez desses 5 do meio campo tenha sido o jogador mais discreto durante o jogo, mas o cara que fez o gol tem que dar crédito para ele, e ele teve boas participações no jogo. A entrada dele é a entrada que muda o esquema do time, que muda o jeito de jogar, né? Então, para mim, Vina acabou, no geral, indo bem, mas desses 5 foi o jogador mais discreto, né? E o Suárez na frente, difícil avaliar o Suárez, né? Ele não teve uma grande participação no jogo, porque ele ficou muito, não vou dizer isolado, mas ele é um cara que também precisa ser alimentado, né? Ele não teve nenhuma chance clara de concluir a gol, né? Teve ali umas 2 conclusões que ele tentou de fora da área, teve algumas situações de jogada individual que ele tentou também, mas não conseguiu. Deu 2 bons passes, um no primeiro tempo, numa jogada de lateral ali, que parece ter algo combinado com o Reinaldo. O Reinaldo bate rápido lateral, ele pega na linha de fundo, toca para trás e o Cristaldo não consegue finalizar. E depois ele dá uma bela pifada pro Tassiano, quando já no final do jogo, quando estava 1-1 ainda, o Tassiano perde o gol, né? Dito isso, o Suárez brigou bastante, fez aquilo que sempre se espera dele, mas não teve chance de fazer gol, né? Do pessoal que entrou em campo, aí começa as minhas preocupações, meus questionamentos, né? O Renato botou no intervalo, não, tirou o Fábio no intervalo, não, durante o segundo tempo botou o João Pedro, e o João Pedro entrou bem de novo, né? Ele não é um cara muito técnico, tecnicamente ele é claramente um jogador inferior ao Fábio, mas de saúde, de aquele corpo a corpo, ele parece ser um jogador superior nesse sentido, e eu não me surpreenderia com o João Pedro se tornando titular na lateral direita aí durante o ano, né? E vem sendo aí uma grata surpresa, porque não se esperava muito dele, né? E entrou bem no jogo, né? No meio entraram o Thiago Santos e Tassiano, e aí aquelas coisas do destino, né? Os deuses do futebol, eles não costumam perdoar essas coisas. Levanta a placa, entra ao mesmo tempo Tassiano e Thiago Santos, gol do Inter, né? E se você vê bem o gol do Internacional, é um balão, há uma disputa de cabeça do Kahneman com o Luiz Adriano, uma bola meio dividida de cabeça, a bola vai para o lado e cai para o Alan Patrick.
E tu vê o lance do Alan Patrick, tem o Carbajo correndo dele, e atrás do Carbajo, o que era para ser o nosso primeiro volante, que é o Thiago Santos, tá correndo lá atrás, ele nunca tá no lugar dele, nunca tá. Aí ele fica correndo atrás do Carbajo e do Alan Patrick. Quando ele passa pelos dois, o Alan Patrick corta pro meio, ele passa da bola, ele não consegue afastar, o Alan Patrick faz o gol. Ou seja, é um jogador que não dá mais, né? A gente até ouvia em alguns programas, alguns jornalistas falando que tem que preservar o Thiago Santos, não dá para colocar. Não, não tem que preservar o Thiago Santos, tem que preservar o Grêmio. Ele não pode jogar para preservar o Grêmio. Não tem que preservar ele. Ele não joga, ele tem que tirar ele para preservar o time, porque ele não tem condição de jogar. E até, olha, eu não quero ser desrespeitoso com um profissional, com um atleta. Mas tu vê um cara como esse e um cara se tornar profissional, jogar em grandes clubes, é difícil, cara, é difícil de acreditar, porque ele não te agrega em nada. Ele não te agrega em nada. Ele só faz falta e nunca tá no lugar dele. Quando tem que estar no lugar dele, ele não tá. Né? O Tassiano, não vou dizer que entrou mal, mas é um jogador que a gente já sabe o que pode oferecer e o que não pode, então não acrescenta em muita coisa. E o Ferreirinha entrou, não gostei da entrada do Ferreira, não gostei muito. Acho que hoje o Ferreira é reserva, sem dúvida nenhuma, dessa equipe do Grêmio. Acho que entrou jogando um pouco longe da área, às vezes que teve a oportunidade ali de tentar alguma jogada individual, preferiu jogar para trás, tentou alguns lançamentos ali errados, eu não gostei. E é aquela coisa do Ferreira, né? Tem jogadas ali que é muito claro que ele tem que largar a bola, que ele tá jogando contra 2, 3 na frente, ele tenta passar. Quando tem a oportunidade de realmente, tipo, 1 contra 1, ele não faz. Ele tem uma porcentagem muito alta de tomada de decisões erradas. E esse jogo ele não foi bem. Né? E a avaliação do Renato, acho que tirando a entrada do Tassiano e do Thiago Santos, né, ele fez bem, ele pensou bem o jogo. Né? Ele está mantendo o esquema de jogo aí que ele achou, sem o extrema, e acho que nesse quesito ele foi bem. Só realmente a entrada do Thiago Santos e Tassiano que não tem. Claro que o PP estava cansado, o Cristaldo já estava desgastado, mas não dá para colocar. Acho que tem que procurar outra situação, outros jogadores. Né? Esse talvez seja o ponto fraco ainda desse elenco do Grêmio. Faltam peças ali de reposição para alguns setores do campo. Né? Cai muito a qualidade quando entra um jogador como o Thiago Santos, quando entra o Tassiano, quando tem que tirar o Soares e tu bota o Diego Souza. Né? Muda muito, cai muito o padrão e aí isso é perigoso. Foi nesse momento aí que o Inter cresceu bastante no jogo. Bom, semana tranquila para o Grêmio, né? Cheia e tranquila com a vitória no Grenal. O Grêmio volta a campo, se eu não me engano, domingo contra o Ipiranga de Erechim em Erechim. Último jogo dessa fase do campeonato. Eu acho que o Grêmio vai jogar lá com reservas, porque no meio da semana que vem, se não me engano, tem Copa do Brasil já na Arena e é um jogo só. Contra o Ferroviário do Ceará, empate vai para pênaltis, tá certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Se inscreve no canal, os inscritos vão crescendo aí devagarinho. Compartilha com os amigos, compartilha nos grupos, ativa a notificação, deixa o like também, que o like ajuda o YouTube a espalhar o vídeo, tá certo? Valeu!